turma do sétimo ano, como é que vocês estão? Todo mundo em casa, né? Aqui vai aquele recadinho de sempre, separar seu cantinho de estudo, pegar sua caneta, seu lápis, caderno, anotar suas dúvidas e pedir concentração aí para todo mundo em casa que vai chegar o momento da sua aula, né? Vamos iniciar aqui, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Olha que bacana. Qual é a habilidade que a gente vai aprender hoje? A habilidade é essa aqui. A gente vai aprender a localizar informações dentro do texto que estão ditas de forma explícita. A gente sabe que em um texto existe dois tipos de informação, não é? Aquela informação que está dita ali de forma mais clara, que é essa informação que a gente vai trabalhar hoje, e uma informação que ela é dita de forma mais implícita, ela está mais escondida ali dentro do texto e exige que você tenha um pouco mais de habilidade para identificá-la. E olha o gênero que a gente vai trabalhar hoje, um gênero que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores e que a gente vai continuar trabalhando hoje, o gênero biografia. Vamos responder algumas questões, mas antes disso, para a gente responder essas questões, nós vamos ler esse texto. Olha que texto interessante. É uma biografia, não sei se você já conhece essa garota que está aqui ela, a imagem dela, a Malala. Olha aqui o título do nosso texto. Malala, a menina que queria ir para a escola. Ela é uma grande personalidade, com certeza você já ouviu falar. E vamos estudar um pouquinho aqui sobre a história dela. Olha aqui no início. Aí, para ler o texto, você já sabe, né? Eu vou lendo daqui e você vai acompanhando aí em casa. Vamos iniciar? No início eu tenho assim. No dia em que Malala nasceu, lá no Paquistão, as pessoas da aldeia tiveram pena de sua mãe e ninguém deu parabéns a seu pai. O primeiro bebê de seus pais foi natimorto, mas ela veio ao mundo chorando e dando pontapés, apesar de poucos recursos financeiros. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada com música, dança e comida típicas, enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. Criadas para se casar desde cedo, quando adotarão o nome da tribo do marido, elas raramente são registradas no nascimento. Oficialmente, não existem. A menina cresceu nesse ambiente. Não gostava de esconder o rosto como as outras, nem de usar a burca, porque é muito difícil andar com aquilo, ela contou um dia. Mas achava o véu das muçulmanas bonito. Há muitas religiões no mundo e cada qual tem a sua graça. E com ele cobriu os cabelos negros e ondulados, o que ajudava a destacar seus lindos olhos amendoados. Cor-de-rosa era o seu véu preferido. Olha aqui, no início do nosso texto, o que é que nós temos? A gente sabe que a biografia é logo no início, ela vai obedecer uma ordem cronológica dos fatos, e a gente tem logo aqui, falando já no primeiro parágrafo, onde a Malala nasceu, onde foi? No Paquistão. Vai descrever um pouquinho sobre a vida dela. Como era a vida dela no Paquistão? Os direitos eram iguais entre homens e mulheres? A gente viu que não, né? Aqui no início dessa biografia, a gente já vai identificando um pouquinho de como era o cotidiano dela nessa sociedade, que é uma sociedade diferente da nossa, não é isso? Vamos responder uma questão sobre esse parágrafo. Para iniciar, vou ler aqui o enunciado com você, e você sabe que o enunciado de uma questão é bastante importante. Então, atenção ao enunciado. Lê aqui comigo, tem assim. Podemos afirmar que pertencer ao sexo feminino no país onde a Malala nasceu significa o quê? Só tem uma alternativa correta. Eu vou ler com você e você já vai identificando qual é a que você marcaria, certo? Na letra A tem assim. Possuir os mesmos direitos de um indivíduo pertencente ao sexo masculino? Será que foi isso que a gente leu? Que lá onde a Malala nasceu, no Paquistão, ser do sexo feminino é possuir os mesmos direitos que do sexo masculino? Será que foi isso que a gente leu? Vai pensando. Lê aqui na letra B comigo. Na letra B tem assim. Exercer sua liberdade, independente do gênero. Será que ela tinha esse direito de escolha, de liberdade, de poder estudar, trabalhar, como aqui a gente tem? Será? Vai pensando. Na letra C tem assim, pode fazer suas próprias escolhas, poder fazer suas próprias escolhas. E por último, na letra D, lê aqui comigo, tem assim, ter seus direitos reduzidos, sendo submetida
às vontades do marido, vivendo em um regime de rígidas regras. Então, qual é que você marcaria? Letra A, B, C ou D, de acordo com o texto que a gente leu, o início da nossa biografia. Olha só, acertou quem marcou a letra D. Aí você me pergunta, como assim é a letra D mesmo? Eu te comprovo com um trecho do texto que nós lemos. Relê aqui comigo, tem assim. A chegada de um menino era o quê? Motivo de festa, celebrada com música, dança, comidas típicas, enquanto a chegada de uma menina não era sequer anunciadas. Criadas para casar desde cedo, quando adotarão o nome da tribo e do marido, raramente são registradas no nascimento, oficialmente não existem. Olha aqui o trecho do texto que comprova que é exatamente a letra D que é a correta. Ela fala: ter seus direitos reduzidos, não é? Submetidas ali à vontade do marido, viver num regime aí de rígidas regras. Corretinho. Então, o que é que a gente aprende dessa questão? Que todas as respostas, elas não vão sair da sua cabeça. Todas as respostas estão ali dentro do texto. Você tem que ler, interpretar para poder encontrar. Tem aqui o título do texto, não é? O trecho do texto que comprova que é a letra D. Vamos para frente. Vamos fazer mais uma questão também sobre essa primeira parte da biografia da Malala. Lê aqui comigo o enunciado da segunda questão. Tem assim: indique a alternativa que melhor responde à pergunta. Porque no dia em que Malala nasceu, as pessoas tiveram pena de sua mãe e não deram parabéns a seu pai. Por que que isso aconteceu? A resposta dessa pergunta é a alternativa correta. Vou ler com você e você acompanha. Na letra A tem assim: a difícil situação financeira, será? Na letra B, o pai de Malala não tinha dinheiro para o hospital. Letra C, o primeiro bebê de seus pais foi natimorto, mas ela veio ao mundo chorando e dando pontapés. Na letra D, Malala nasceu menina em um lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, mas as filhas são escondidas atrás de cortina. E aí, qual é a resposta que justifica aí essa pergunta que ele fez aqui logo no início? Por que quando a Malala nasceu, ninguém deu parabéns para sua mãe nem para o seu pai? Por quê? Por que isso aconteceu? Qual é que você marcaria? Olha só, acertou quem marcou a letra D, que ela é bastante parecida com a questão que nós vimos anteriormente, né? Lá no país onde a Malala nasceu, lá no Paquistão, era difícil a vida de quem era do sexo feminino. Acertou, errou, está achando fácil, está achando difícil. Por enquanto está fácil, né? Estamos só aquecendo. Vamos continuar lendo um pouquinho sobre a biografia da Malala, aprender um pouquinho mais sobre a história dela. Vou lendo daqui e você acompanha. Primeiro parágrafo tem assim: não eram só bonitos e coloridos os véus de Malala. Serviam também para esconder os livros, olha só. Assim, ninguém percebia que ela ia para a escola. Todos os dias, ela fazia um caminho diferente. Às vezes, seguia pelo rio, noutras, atravessava o mercado. Tudo para despistar os olhares. Olha aí como a Malala fazia para ir até a escola. A gente viu que lá na região onde ela morava, era tudo muito difícil para quem é do sexo feminino, não é? Então, ela tinha todo esse desafio para chegar até na escola. Vamos continuar lendo no segundo parágrafo, vá acompanhando aí em casa. No segundo parágrafo tem assim: quando passava um homem muito barbudo, ela apressava o passo, porque os homens que proibiram as meninas de estudar e destruíram as escolas no Vale do Swat, Paquistão, têm a barba muito longa. Faz parte do costume deles. Continuando, eles se chamam talibãs e vivem lá nas montanhas, muito longe das escolas. Curioso é que talibã, na terra de Malala, quer dizer estudante. Então, como podem não gostar de quem estuda? Acontece que, quando esses talibãs eram meninos, eles também não puderam estudar e não sabem o valor que isso tem. Olha aqui, continuando a história da vida de Malala, né, o que a gente aprendeu aqui?
ela foi crescendo um pouco mais, ela queria estudar, mas ela enfrentou alguns obstáculos. Como eu falei aí, a gente viu também lá no início do texto, lá no Paquistão, eles têm essa cultura um pouco mais opressora com o sexo feminino. Vamos responder uma questão sobre esse trecho que nós acabamos de ler. Terceira questão, lê o enunciado comigo. No enunciado tem assim: a vida escolar de Malala foi. Como é que foi a vida escolar dela? Será que na letra A tem assim: sem turbulências, todos incentivavam a garota a prosseguir estudando. Será? Na letra B, a vida escolar de Malala foi difícil. A menina enfrentava a opressão imposta pela cultura de seu povo. Na letra C, foi fácil, mas Malala não gostava de ir à escola. Na letra D, descomplicada, o caminho até a escola era bastante sossegado. E aí, qual foi que você marcaria aqui de acordo com o trecho do texto que nós acabamos de ler? Como é que foi a vida escolar de Malala? Letra A, B, C ou D? Olha só, acertou quem marcou a letra B. A gente viu, para ela chegar até a escola, ela tinha que esconder os livros dela com o próprio véu, tinha que despistar o caminho, tinha que fazer todo um rodeio, né? Por isso que tem aqui na letra B. A vida escolar de Malala foi o quê? Difícil. A menina enfrentava a opressão imposta ali pela cultura do seu povo. Aí você me pergunta, professora, eu não vi isso no texto, não. Eu trouxe aqui um trecho do texto que nós acabamos de ler, que comprova exatamente que é a letra B. Se você ainda não está convencido que é a letra B, lê aqui comigo o trecho, tem assim: quando passava um homem muito barbudo, ela apressava o passo, né, para ir até a escola. Porque os homens faziam o quê? Proibiram as meninas de estudar, destruíram as escolas lá no Paquistão. Tudo isso aqui comprova que a vida escolar dela foi bastante difícil e turbulenta. Resposta correta, letra B. Vamos para frente? Vamos aprender mais um pouquinho sobre a história da Malala nesse gênero que nós estamos estudando hoje, o gênero biografia. A gente já sabe que a biografia ela vai trazer aí fatos do cotidiano, fatos da história de vida de alguma personalidade. Estamos estudando esse gênero hoje com a personalidade Malala, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a história dela. Eu vou lendo e você vai acompanhando, certo? Primeiro parágrafo tem assim: era 2007 e Malala logo faria 10 anos, quando os talibãs desceram as montanhas e chegaram a um vale onde ela morava, né? Eles circulavam mascarados na traseira de picapes, aterrorizando crianças e adultos, de fuzis em punho. As mulheres foram banidas da vida social, olha só o que aconteceu, e proibidas até mesmo de frequentar o bazar. Eles também fecharam as barbearias. Assim, ninguém mais faria barba. É que os talibãs deixam a barba crescer porque para eles, se Allah deu a barba aos homens, é como tem que ser. Muitos muçulmanos não pensam assim, mas o chefe dos talibãs no Paquistão levava isso a ferro e fogo. Queria tudo do seu jeito. Olha aqui o que foi que a gente já viu mais um pouquinho sobre a história da Malala. Aqui ela já está com quantos anos? Logo no início do parágrafo ela fala. Em 2007, ela já tinha aí 10 anos de idade e a vida dela nesse povoado, nesse vale, começou a se complicar um pouquinho mais, né? Porque os talibãs, eles invadiram ali onde a Malala morava e o que foi que aconteceu? No segundo parágrafo a gente vê aqui. As mulheres elas foram banidas da vida social, né? Tinham que ficar só em casa. E, consequentemente, o que a Malala mais gostava de fazer, que era ir até a escola, ela foi impedida de fazer isso, não é? Ficou bastante complicado. Vamos responder uma questão sobre esse trecho que nós lemos? Na quarta questão tem assim: após a invasão do vale, essa invasão que nós acabamos de ler, uma das medidas dos talibãs foram fechar as barbearias. Aí ele pergunta por que isso acontece? Por que as barbearias foram fechadas nesse momento onde houve a invasão dos talibãs? Você vai responder justamente essa pergunta.
Vamos lá, será que a letra A? Na letra A tem assim: de acordo com suas crenças, a barba é algo dado por Alá, não podendo ser violada. Será que é por isso que fecharam as barbearias? Vamos ver se é a letra B. Na letra B tem assim: eles próprios queriam cortar suas barbas. Será que eram os próprios talibãs que eles fecharam a barbearia porque eles mesmos queriam cortar as barbas deles? Será que é isso? Foi isso que a gente viu no texto? Não sei, vai pensando. Na letra C tem assim: preferiam barbas longas por motivos estéticos. Será que era somente por motivos estéticos que eles não queriam cortar as barbas e por isso fecharam as barbearias? Vai pensando. Na letra D tem assim: representava um capricho do líder talibã. Será que era somente por conta de um capricho? Qual é que você marcaria respondendo a essa pergunta? Por que os talibãs fecharam as barbearias quando houve essa invasão lá no vale onde a Malala nasceu? Olha só, acertou quem marcou a letra A. Olha só, de acordo com suas crenças, a barba lá para os talibãs era algo sagrado. Ele até fala aqui no texto, era algo dado por Alá. Se Alá deu, é assim que tem que ser. Por isso, eles fecharam as barbearias justamente para impedir tudo isso. Você não está convencido que é a letra A? Aqui tem um trecho do texto que nós acabamos de ler, que comprova que a letra A é a correta. Quer ver? Relê aqui comigo, se você não está lembrado. Olha só. Eles também fecharam as barbearias. Assim, ninguém mais faria barba. É que os talibãs deixam a barba crescer. Por quê? Olha aqui a resposta. Para eles, se Alá deu a barba aos homens, é algo que tem que ser. Corretinho? Não podia ser as outras alternativas, porque fala que era sobre estética, e não era só uma questão de estética, né? É uma cultura deles, faz parte da religião deles. Resposta correta, letra A. Acertou quem marcou a letra A. Vamos para frente? Olha só. Vamos aprender aqui um pouquinho mais sobre a história da Malala. A gente já sabe aí várias coisas sobre a vida dela e vamos aprender mais um pouquinho. Vá acompanhando aí de casa. Primeiro parágrafo tem assim: Malala sabia que no Corão estão escrito que todos devem buscar conhecimento, verdade. Então, lembrou-se de como é importante conhecer as letras e os livros. Minha força não está na espada, está na caneta, ela disse um dia. Malala começou a escrever um blog, olha aí a solução dela. Por segurança, escolheu um pseudônimo. Ela escrevia com um refinamento surpreendente para uma menina da zona tribal, o que ajudou a chamar a atenção para os problemas do vale. O primeiro post começava assim: estou com medo. Malala era uma menina muito corajosa, porque ter coragem não quer dizer ter medo, mas enfrentar os medos que a gente tem. E todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? Ela ficou muito famosa. Olha aqui o desfecho da história que a gente leu aqui hoje, um pouquinho sobre a biografia, sobre a vida da Malala, essa personalidade que ficou bastante famosa no mundo inteiro. A gente viu ela lá no início, quando ela nasceu no Paquistão, a vida difícil por ela ter nascido do sexo feminino. Depois vimos um pouquinho mais sobre a invasão que teve lá no vale onde ela morava, dos talibãs. E aqui a gente está vendo o que foi que ela fez para enfrentar tudo isso. Qual foi a solução dela? Ela começou a escrever um blog. E a Malala, ela escrevia com muito refinamento, muito bem. Ela falava ali um pouquinho sobre o cotidiano, é uma espécie de denúncia de tudo aquilo que ela estava vivendo. E ela começou a ficar famosa mundialmente. Olha que bacana. É o que acontece também aqui com a gente, né? Às vezes a gente vê uma situação do cotidiano ali que a gente fica revoltada, a gente publica numa rede social, publica no jornal, faz uma matéria no jornal, alguma coisa do tipo. Foi justamente o que a Malala fez para denunciar o que estava acontecendo ali onde ela vivia. Vamos fazer uma questão sobre isso aqui que a gente acabou de ler? Vamos lá. Na quinta questão tem assim: a solução encontrada por Malala
para expor os problemas do Vale para a sociedade foi. Olha só, essa questão aqui, ela é bastante fácil. Como eu falei para você, a habilidade que a gente está vendo hoje é localizar informações que estão ditas de forma explícita dentro do texto. Como assim de forma explícita? De forma bem clara. É aquela informação que você não precisa agir como um detetive para procurar essa informação. Essa informação está dita ali de forma bem clara dentro do texto. Olha aqui a pergunta novamente. Qual foi a solução encontrada por Malala para expor os problemas ali do vale onde ela morava? Qual foi essa solução? Será que a letra A? Na letra A tem assim. A solução da Malala foi a luta. A luta através da espada. Será que foi isso que ela fez? Você que acompanhou a leitura do texto, que a gente está estudando aqui a história da Malala, a biografia dela. Será que foi isso? A luta através da espada? Não sei. Vai dando aí seu palpite. Será que foi a letra B? Ela começou a escrever um blog? Será que ela ficou ali revoltada com toda aquela situação que ela vivia e começou a expor isso para o mundo através de um blog? Será que foi isso que ela fez de acordo com a leitura do texto que nós fizemos? Não sei. Vai pensando, vai dando seu palpite. Na letra C tem assim. Escrevia cartas para fora do país. Será que a solução dela, diante de tudo aquilo que ela estava vivendo e para expor isso para o mundo, foi escrever cartas para fora ali do país onde ela estava morando? Será? Vai pensando. E por último, na letra D, tem dizendo que a solução que a Malala encontrou foi enfrentar os seus opressores. Qual é que você marcaria? Um tempinho para você pensar. A, B, C ou D? Essa está bem facinho, né? Olha só. Acertou quem marcou a letra B. Ela começou a fazer o quê? A escrever um blog para fora do país, não é? Onde ela ficou bastante famosa por conta da sua boa escrita ali, para uma menina da zona tribal. Como eu te falei, todas as respostas, elas estão aonde? Dentro do quê? Do texto. Porque às vezes o aluno, ele fica meio assim, não quer ler o texto, quer adivinhar as respostas, mas isso não pode, tá bom? Olha só, se você não está comprovado que a resposta correta é a letra B, se você ainda está em dúvida, vou ler aqui um trecho para você que comprova que a resposta correta é a letra B. Olha aqui o trecho do texto que comprova que é a letra B. Tem assim. A minha força, ela não está na espada. Está aonde? Na caneta. Ela disse um dia. Malala começou a fazer o quê? Para denunciar tudo aquilo que ela estava vivendo no momento, a escrever um blog. Por segurança, ela escolheu até um pseudônimo. Olha aqui. Portanto, não poderia ser a letra A. Por que a letra A estaria correta? Porque ela falou que a solução foi através da luta. E ela disse justamente o contrário. A solução não é através da espada. Quando ela fala através da espada, ela quer dizer o quê? Através da luta. E ela fala justamente o contrário. A solução não é através da espada. Por que não é a letra B? Para você que marcou a letra B. Não, a letra B é a correta, né? Por que não é a letra C? A letra C você poderia se confundir, não é? Ele começou a escrever cartas, mas não, ela começou a escrever um blog. E por último, a letra D aqui, enfrentar seus opressores, também era uma solução mais de combater. E a gente viu aqui que a fala dela é essa aqui. Minha força não é pela espada, e sim pela caneta. Olha o que foi que a gente viu aqui hoje. Vimos, aprendemos mais um pouquinho sobre a história da Malala, não foi isso? Aprendemos sobre o gênero biografia. O que o gênero biografia vai trazer para você? Vai trazer ali dados, momentos da vida de uma personalidade que foi marcante de alguma forma. A gente viu que logo no início do texto, ele já fala ali o nome dela, né? Geralmente fala o nome completo no gênero biografia. Fala onde ela nasceu, fala o nome dos pais, o país que ela nasceu. Tudo isso está presente aqui no gênero biografia. O que mais que a gente viu? Além disso, além de aprender um pouquinho mais sobre essa história dessa grande personalidade feminina, você gostou?
pode pesquisar um pouquinho mais em casa sobre ela também. Além disso, o que foi que a gente aprendeu? Aprendemos a identificar dentro do texto informações que estão ditas ali de forma bastante clara, de forma bastante explícita. Em aulas anteriores, nós vimos que existem algumas informações que elas são ditas de forma mais implícita dentro do texto, que você tem que ter um pouquinho mais de esforço, agir como um detetive para encontrar essas informações. Mas na aula aqui de hoje, nós vimos justamente o inverso disso. Informações que são ditas ali de forma mais clara dentro do texto. Olha só, e você que ficou com alguma dúvida já sabe o que tem que fazer, não é isso? Recorrer ao seu professor, perguntar para ele qualquer dúvida que você tenha. Eu espero que você tenha utilizado seu caderno, sua caneta, se teve alguma alternativa que você marcou diferente e mesmo com a minha explicação não entendeu muito bem, pergunte para o seu professor, que ele está de braços abertos. A gente até gosta quando o aluno chega com uma dúvida, não é? Ele está de braços abertos para vir tirar essa dúvida com você. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Espero que vocês todos fiquem bem. Até a próxima aula. Olá, turminha do 7º ano, voltamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aprender aqui mais uma habilidade. Aquele recado você já sabe, separa seu cantinho de estudo, caneta, lápis, caderno, concentração. E vamos lá aprender mais um pouquinho sobre a nossa língua. Olha só, qual é a habilidade que a gente vai aprender aqui na nossa aula de hoje. É essa habilidade aqui que está na tela. Nós vamos analisar a relação entre esses três elementos, não é? Substantivo, artigo e o adjetivo. Além disso, olha o que a gente vai fazer. Vamos relembrar como identificar o sujeito, não é? E também identificar os seus modificadores. Além disso, tudo isso vai ser dentro de um gênero já famoso pela gente, que é o gênero biografia. Vamos iniciar? A gente já sabe que a gente vai trabalhar com algumas questões, não é isso? Para a gente responder essas questões e analisar direitinho tudo isso, vamos precisar fazer a leitura desse texto. É um texto, como eu já adiantei para você, pertence ao gênero biografia. Gênero biografia, você já sabe o que acontece com esse gênero, não é? A gente vai aprender um pouquinho sobre a vida de alguma personalidade. E a personalidade aqui de hoje é para quem gosta de futebol. Olha só, já conhecem quem está aqui na imagem, é um jogador de futebol bastante famoso, o Gabriel Fernando de Jesus, né? Mais conhecido como Gabriel Jesus. A gente vai aprender um pouquinho sobre como é que foi a história dele dentro ali do futebol, certo? Vamos iniciar? Aí você já sabe como é que funciona a leitura. As questões só vão fazer sentido para você se você acompanhar a leitura do texto de maneira bastante atenciosa, certo? Vou iniciar o primeiro parágrafo do texto. Lê comigo. No primeiro parágrafo tem assim: o brilhante jogador, ele nasceu aonde? Em São Paulo, em 3 de abril de 1997. E após chegar ao Palmeiras, foi vendido ao Manchester City, na Inglaterra. Gabriel, filho de Vera Lúcia Diniz de Jesus, começou jogando em futebol de várzea. E como dizem seus amigos, arrancando pedaços do dedo no asfalto das ruas onde morou em São Paulo. Após conseguir uma vaga na Associação Atlética do Anhanguera, o jogador chamou a atenção de olheiros de times grandes. E ao fazer o treino no Palmeiras, acabou sendo contratado para a base do time. Olha aqui comigo. Aqui você já encara de maneira bastante clara que se trata do gênero biografia.
Por quê? Está falando aí de uma personalidade. Que personalidade é essa? Jogador de futebol bastante famoso, não é? Gabriel Jesus. Aí ele fala o nome dele completo, fala onde ele nasceu onde? Em São Paulo, fala o dia que ele nasceu, qual foi o dia que está aí no primeiro parágrafo, dia 3 de abril de 97. Ele vai dando várias características aí da personalidade inicial desse jogador. Você lembra que o gênero biografia, ele obedece uma ordem cronológica dos fatos? O que é essa ordem cronológica? Vai do início ali da vida da personalidade até o final, no caso, a sua morte. Aqui não aconteceu ainda, né? Graças a Deus. Vamos para frente? Olha só, vamos aprender um pouquinho mais sobre a história desse jogador, certo? Aí você já sabe, vá acompanhando com calma. No primeiro parágrafo tem assim: ao competir pela primeira vez no Sub-17 do time pelo Campeonato Paulista, Gabriel Jesus terminou como artilheiro do time com 16 gols marcados. Sua produtividade chamava a atenção do time principal e também da torcida. Antes de ser escalado para o profissional, o jogador artilheiro foi evitado ao máximo por treinadores e pela diretoria. Mas a torcida pressionou e conseguiu fazer com que o técnico, na época, era o Oswaldo de Oliveira, o levasse para o time profissional. As atuações que se seguiram pela Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores, o projetaram aos olhos do mundo. Olha aqui, mais algumas características aí, mais algumas referências sobre a personalidade do Gabriel de Jesus, não é isso? Foi falando um pouquinho sobre por onde ele passou, como ele começou. Como eu falei, o gênero biografia, ele vai obedecer essa ordem cronológica. Na primeira parte do texto, vimos lá onde ele nasceu, o nome completo, nome da mãe, nome do pai. Aqui a gente já está vendo que o texto vai se desenvolvendo um pouquinho mais dentro da vida, essa personalidade que a gente está estudando. Vamos aprender mais um pouquinho sobre ele, a parte final aqui do nosso texto. Acompanhe a leitura. Primeiro parágrafo tem assim: o que foi que aconteceu em 2016? Em 2016, o cobiçado jogador foi vendido ao Manchester City por cerca de 27 milhões de libras. Olha que dinheirão. E atualmente gira em torno de 133 milhões de reais. Esse jogador teve um início espetacular, com muitos gols e assistências que renderam boa campanha ao time. Passado cerca de 12 partidas como titular, o jogador sofreu uma lesão, sendo operado e terminando o ano assim de maneira incerta. Mas o seu retorno em 2017 foi marcado com um desempenho ainda melhor do jogador que domina pelo sucesso. E não envolve em deslumbres e nem fica perdendo foco. Gabriel Jesus já fez sua estreia pela seleção brasileira em 2016 e foi fundamental na conquista dos Jogos Olímpicos pela seleção canarinha. O jogador da seleção afirma que sua força, mentora intelectual e inspiração é a sua mãe, que sempre batalhou e acreditou no seu potencial. Parte final do nosso texto vem falando aí sobre a história de sucesso desse jogador, por onde ele passou, começou ali no Palmeiras. Não sei se você já conhecia, não é verdade? Aqui no gênero biografia, vimos aí vários elementos da vida que constituem a vida desse jogador, não é isso? Vamos aqui? Olha só, agora que a gente já leu o nosso texto, fica fácil para a gente responder as questões que vão se suceder agora. Você lembra lá da habilidade que nós vimos lá no primeiro slide? O que a gente vai ver hoje? A gente vai relembrar como encontrar o sujeito e vamos aprender também que dentro do sujeito de uma oração existem alguns modificadores desse sujeito, certo? Está um pouquinho confuso? Vamos desconfundir. Lê aqui comigo essa primeira frase, que tem assim: o jogador nasceu em São Paulo em 3 de abril de 1997. Se eu te perguntasse,
qual é o sujeito dessa oração? Como é que eu faço para encontrar esse sujeito? Responde para mim. Você lembra? Para eu encontrar o sujeito de uma oração, eu vou perguntar para quem? Para o meu verbo. Quem é o verbo dessa oração? O verbo nascer. Aí eu pergunto para o meu verbo, ô verbo, quem nasceu? Quem nasceu aqui dentro dessa oração foi o jogador. Lembrou como é que eu faço para identificar o sujeito? É só perguntar para o meu verbo e o verbo ele vai responder quem é o sujeito para você. Aqui no caso o sujeito é jogador, está inclusive em vermelho. Agora a gente vai ver que dentro desse sujeito a gente pode acrescentar algumas coisas, alguns modificadores que vão acrescentar informações importantes para esse sujeito. Eu poderia colocar assim, ó, a mesma oração, eu poderia escrever o jogador nasceu, colocando o ou. Esse ou aí é o quê? É um artigo definido, definindo quem é esse jogador. Além disso, eu posso acrescentar mais coisas ao meu sujeito. Eu posso acrescentar mais informações ao meu sujeito. Eu poderia falar assim, olha aqui na terceira frase, tem assim, o brilhante jogador nasceu em São Paulo em 3 de abril de 1997. Olha só, eu tinha um sujeito ali que era formado apenas por uma palavrinha, a palavra jogador, e de repente eu acrescentei elementos ao meu sujeito. Acrescentei o artigo, não é isso? E agora o que foi que eu acrescentei? Quando eu falo o brilhante jogador, o que é que eu estou acrescentando? Eu acrescentei brilhante. Brilhante aqui no caso é o quê? É um adjetivo, ele está dando características aí ao meu substantivo que é jogador. Percebeu que eu tinha um sujeito e de repente eu fui acrescentando modificadores a esse sujeito. Na aula de hoje a gente vai aprender justamente isso, que um sujeito ele pode ter vários elementos que eu posso acrescentar a ele. Posso acrescentar artigo, posso acrescentar adjetivo. Esses acréscimos que eu estou fazendo aqui ao meu sujeito, eu vou chamar de modificadores. São os modificadores do sujeito. E qual é a função dos modificadores do sujeito? Lê aqui comigo embaixo, tem aqui. Os modificadores, eles evidenciam e atribuem características importantes ao sujeito. Quando você está escrevendo algum texto, é sempre importante que você passe ao seu leitor todas as características que você quer dar ali a quem você está falando. Eu poderia ter dito só, o jogador nasceu em São Paulo em 3 de abril de 1997, mas eu preferi acrescentar um adjetivo para acrescentar mais informações a essa pessoa que eu estou falando. Não é só um jogador que nasceu, foi um brilhante jogador. Percebeu? Eu acrescentei um adjetivo e quando eu acrescento esse adjetivo, eu acrescento informações ao meu sujeito. Correto? Mas aí você me pergunta, então quer dizer que os modificadores são artigos, adjetivos? Eu posso acrescentar outras coisas ao meu sujeito aí, outros modificadores? Posso sim. Olha aqui mais na frente. Tem aqui novamente um trecho do texto que nós acabamos de ler. Vamos reler? Para você encontrar o sujeito, tem assim. Gabriel começou jogando em futebol de várzea. E como dizem seus amigos, arrancando pedaços do dedo no asfalto das ruas onde morou em São Paulo. Ok, falando aí da primeira parte da oração. Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Eu pergunto para o meu verbo. O verbo aqui é começar. Quem começou? Gabriel. Então, Gabriel já é o meu sujeito. Percebeu que eu acrescentei que eu posso acrescentar uma informação a esse sujeito? Se você ler aqui comigo no segundo período, eu vou acrescentar uma informação a esse sujeito. Qual é meu sujeito? Quem começou? Meu sujeito é Gabriel, correto? Eu posso acrescentar uma informação a esse sujeito. Eu posso dizer assim, Gabriel, filho de Vera Lúcia Diniz de Jesus, começou jogando em futebol de várzea. Percebeu
que agora eu estou acrescentando uma informação, eu não estou falando de qualquer Gabriel, eu estou falando do Gabriel, que é filho de Vera Lúcia Diniz de Jesus. Percebeu? Essa informação que eu estou acrescentando ao meu sujeito, eu vou chamar também de modificador. Você lembra que você já estudou aposto, não é? O que é o aposto? O aposto ele vai aparecer entre vírgulas e ele vai sempre explicar um termo que foi dito anteriormente. É justamente o que está acontecendo aqui. Não é qualquer Gabriel. Gabriel é o filho de Vera Lúcia Diniz de Jesus. Está acrescentando uma informação, está explicando quem é Gabriel, correto? Isso aqui eu vou chamar de aposto. O aposto vai estar entre vírgulas, explicando um termo que foi dito anteriormente. E ao mesmo tempo aqui que ele está explicando, ele também está modificando o meu sujeito Gabriel, está trazendo mais informações, mais descrições. Então, o que é que nós temos aqui até agora? O que foi que nós aprendemos? Que o artigo modifica o meu sujeito, aprendemos que o adjetivo também modifica o meu sujeito, e agora a gente viu aqui que o aposto também pode agir como um modificador do sujeito. Olha que bacana. Tem mais, professora? Tem mais modificadores do sujeito? Vamos aprender aqui. Agora, temos novamente aqui um trecho do texto que nós acabamos de ler. Lê aqui comigo. Tem assim: esse jogador teve um início espetacular, com muitos gols e assistências que renderam uma boa campanha ao time. Olha aí, como é que eu faço para encontrar o sujeito? Você já sabe, né? Pergunto para o meu verbo. Quem teve um início espetacular? Perguntando para o verbo para encontrar o sujeito. Quem teve um início espetacular? Esse jogador, não é verdade? Percebeu que eu acrescentei um pronome demonstrativo, esse? O que o esse está fazendo aqui dentro do texto? Ele está relacionando a alguma construção que eu já fiz em todo o decorrer do texto e eu trago para cá novamente. Não é qualquer jogador, é esse que eu estou falando no decorrer do texto inteiro. Esse pronome demonstrativo, ele também está acrescentando aí informações ao sujeito, está modificando o meu sujeito. O pronome demonstrativo. Já vimos que o artigo pode agir como modificador, vimos que o adjetivo também pode, estamos vendo aqui que o pronome pode também, correto? E vimos o aposto também no slide anterior. Percebeu? Que dentro de um sujeito eu posso ter vários modificadores que vai acrescentar informações importantes para esse sujeito, descrições para esse sujeito, correto? Vamos responder algumas questões para ver se isso ficou bem claro. Mas antes de responder essas questões, leia aqui comigo uma revisão do que a gente acabou de ver. A gente viu que o sujeito, ele pode ter o quê? Alguns modificadores que acrescentam, evidenciam, ampliam, não é? Características importantes desse sujeito. Esse papel pode ser exercido por quem? Pelos artigos, pelos adjetivos, as locuções adjetivas, apostos e pronomes. Uma revisão de tudo que a gente viu. Agora sim, vamos responder nossas questões, hora da atividade prática, hora de você analisar seus conhecimentos. Como eu sempre falo, é sempre importante você ler o enunciado da questão com bastante atenção, porque às vezes você erra a questão porque não prestou muita atenção no enunciado. Então, leia aqui comigo. Na primeira questão tem assim: analise o trecho abaixo. Identifique o sujeito e seu modificador. Em seguida, reflita sobre o efeito de sentido causado pelo acréscimo desse elemento ao texto. Olha só, o que é que a questão quer de você? Quer que você analise esse trecho aqui que está evidenciado em amarelo. Analise o trecho, leia. Em seguida, identifique o sujeito e identifique também o modificador desse sujeito. Além disso, ela ainda te faz mais um questionamento. Quer que você explique o que acontece, qual é o efeito de sentido causado pelo acréscimo desse modificador do sujeito na oração aqui no período.
Entendeu? São 3 coisas que você tem que fazer. Vamos fazer juntos? Olha só, vou ler com você. Tem assim, o cobiçado jogador foi vendido ao Manchester City por cerca de 27 milhões de libras, que atualmente gira em torno de 133 milhões de reais. Primeiro passo, identificar o sujeito. Como é que eu faço para identificar o sujeito? Eu pergunto para o meu verbo, o verbo aqui. Quem foi vendido? O cobiçado jogador. Nesse caso, a gente já analisou quem é o sujeito. O sujeito já está aqui em negrito. Quem é que foi vendido? O cobiçado jogador. Primeira parte da questão nós já conseguimos fazer, que foi analisar quem é o sujeito. Agora, a gente precisa saber quem é o modificador do sujeito. A gente viu que quem modifica o sujeito geralmente são adjetivos, artigos, locuções adjetivas, não é isso? Tem algum adjetivo nessa parte aqui do meu sujeito? O cobiçado jogador? Exatamente. Cobiçado é um adjetivo, ele está dando aí características ao meu substantivo jogador. Não é qualquer jogador, é um cobiçado jogador. Cobiçado, nesse caso, ele está agindo como um modificador do meu sujeito, está ampliando o sentido do meu sujeito. Aí eu pergunto, será que tem diferença para você que estava lendo aqui o texto, se eu falasse assim, o jogador foi vendido, se eu falasse dessa forma, ou se eu falasse dessa outra forma? O cobiçado jogador foi vendido. Tem diferença para você quando eu acrescento esse modificador do sujeito? Claro que tem, não é? Eu estou te dando mais informações sobre o meu sujeito. É justamente o que tem escrito aqui, lê comigo. O acréscimo do modificador cobiçado revela mais uma característica do sujeito em questão. Por isso que quando o autor está ali escrevendo um texto, é sempre importante colocar alguns modificadores para trazer mais características, mais informações ao leitor sobre o meu sujeito em questão, certo? Vamos responder mais uma questão para a gente ficar bem afiado nesse conteúdo? Lê aqui o enunciado comigo. Segunda questão tem assim, com relação ao trecho abaixo, é possível afirmar que... O que a questão quer de você? Quer que você leia esse trecho, de acordo com a leitura desse trecho, você vai indicar qual é a alternativa correta, não é? Vou ler com você, tem assim. O jogador da seleção afirma que sua força mentora e intelectual inspiração é de quem? De sua mãe. Na letra A tem assim, o sujeito da primeira oração é mãe. Será que o sujeito é mãe? Vai pensando que já vou analisar com você. Na letra B tem assim, o verbo da primeira oração é força. Será que o verbo é força? Força é verbo? Analisa aí. Na letra C tem assim, o elemento da seleção modifica o sujeito mãe. Será que é isso que está acontecendo? Vai pensando. Na letra D e o último tem assim, na primeira oração temos o verbo afirmar, denunciando o sujeito, o jogador da seleção. Além disso, a locução adjetiva da seleção funciona como um modificador do sujeito. E aí, se você tivesse que marcar uma alternativa correta, qual é que seria? Olha só, nesse estilo de questão, antes de você passar para as alternativas, é sempre bom você analisar o trecho. Vou analisar aqui o trecho com você. Tem assim. O jogador da seleção afirma que sua força... Vamos ler até aqui. Primeira coisa, vamos logo identificar quem é esse sujeito. Como é que eu faço para identificar o sujeito? Isso aí você já sabe. Pergunto para o meu verbo, não é? Quem é que está afirmando? O jogador da seleção. Então, o meu sujeito é justamente isso. O jogador da seleção. Antes, você tinha visto aqui na alternativa anterior, ele tinha dito que o sujeito era mãe. Sujeito mãe. Não tem nada a ver, não é verdade? Você já poderia anular aquela alternativa. O sujeito aqui, no caso, é o jogador da seleção. Percebeu que essa locução adjetiva da seleção, ela está modificando aí o meu sujeito também? Ela está dentro do sujeito modificando ele.
não é qualquer jogador, é o jogador da seleção. Então, a única alternativa que daria corretinha é justamente a letra D. Porque olha o que a letra D fala, ela fala assim, o sujeito na primeira oração, temos o verbo afirmar, é verdade. Temos o verbo afirmar, eu afirmo, tu afirmas, é um verbo, indicando a ação de afirmar, não é verdade? Denunciando o sujeito, o jogador da seleção. Verdade também, o sujeito dessa oração é o jogador da seleção. Aí ele continua falando, além disso, a locução adjetiva da seleção funciona como um modificador do meu sujeito. Verdade, tudo verdade, tudo verdade. Letra D é a única que daria corretinho aí, de acordo com a nossa análise. Vamos responder mais uma questão, última questão, para a gente ficar bem craque. Essa questão é de verdadeiro ou falso, certo? Lê aqui comigo o enunciado. Tem assim, assinale V para verdadeiro e ou F para falso, de acordo com as afirmativas abaixo. Você vai analisar esse trecho, o trecho que está em amarelo, as afirmativas são todas de acordo com esse trecho que está em amarelo. Então, antes de ler as afirmativas, eu preciso analisar com bastante calma o trecho que ele traz. Então, vamos ler. O trecho tem assim, o jogador artilheiro foi evitado ao máximo por treinadores e pela diretoria. Vamos lá. Na primeira tem assim, o sujeito da oração é treinadores. Será que o sujeito é treinadores? Você já sabe, para identificar o sujeito, pergunta para o verbo que você vai encontrar. Vai pensando. Na outra tem assim, o acréscimo de uma vírgula após artilheiro manteria a correção gramatical. Eu vou logo fazer junto com você. Para você, qual é o sujeito desse trecho aqui? O jogador artilheiro foi evitado ao máximo. Quem foi evitado ao máximo? O jogador artilheiro. Encontramos nosso sujeito, super fácil, não é? E ele fala aqui que o sujeito é treinadores. Então, essa aqui já está errada, não posso colocar verdadeiro na primeira, não. A primeira já é falsa. Aí ele continua dizendo que o acréscimo de uma vírgula após artilheiro manteria a correção gramatical. O que ele está dizendo? Ele diz que depois de o jogador artilheiro, se eu colocasse uma vírgula ali, depois de artilheiro e antes do verbo ir, manteria a correção gramatical, a frase estaria correta. Será que isso é verdade? Quero que você puxe da sua memória, é uma aula que nós já tivemos anteriormente. A gente sabe que o sujeito, ele não pode ficar separado por vírgula do seu complemento. O sujeito, ele faz parte ali do complemento, faz parte ali do verbo e eu não posso jamais separar ele por vírgula. O sujeito, ele não pode ficar isolado, separado por vírgula. Então, essa aqui também estaria errada, tá bom? Leia aqui comigo a próxima. O sujeito da oração é o jogador artilheiro. Verdade, verdade, verdade. Foi justamente o que nós encontramos. Nós perguntamos para o verbo e identificamos que o sujeito é esse, o jogador artilheiro. Olha que maravilha. Correto, pode colocar correta nela. E por último, temos aqui. Existe um modificador do sujeito. Será que existe um modificador do sujeito? Representado por um adjetivo, acrescentando mais informações. É verdade. Eu tenho ali o meu sujeito jogador e eu acrescentei um adjetivo. Que adjetivo foi esse? O adjetivo artilheiro, modificando o meu sujeito e trazendo mais informações sobre esse sujeito ao meu leitor. A última aqui também está corretinha. Olha aqui as respostas. Primeira, falsa, falsa, verdadeira e verdadeira. Aí temos o sujeito em destaque também, o jogador, artilheiro, modificando o sentido do meu sujeito, não é? Que é um adjetivo. E por último, tenho aqui o verbo destacado também, correto? E aí, o que foi que a gente aprendeu aqui na nossa aula de hoje? Terminamos nossas questões. O que foi que a gente aprendeu hoje?
Vimos mais um pouquinho sobre a história desse brilhante jogador de futebol aí, né? O Gabriel de Jesus. Talvez você já até conhecesse um pouco. Vimos um pouquinho sobre o gênero biografia. Relembramos, não é isso? Relembramos também o que é o sujeito, como encontramos o sujeito. Além disso, a gente aprendeu que um sujeito pode ter alguns modificadores. Vimos quem faz parte desses modificadores, né? Os artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, vimos tudo isso. E agora, se você ficou com alguma dúvida, você já sabe o que tem que fazer, não é? Como eu já falei para você, o professor ele gosta quando o aluno chega com uma dúvida para ele, a gente fica super feliz. Então, não fique nervoso. Se ficou com dúvida, pergunte ao seu professor, seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma MOB. A gente está aguardando você. Até mais! Olá, meus alunos do 7º ano, estamos de volta para mais uma aula de História comigo, professor Pinheiro Júnior. E nessa aula de hoje a gente tem muita coisa pela frente, tá certo? Nós vamos falar sobre o domínio comercial e marítimo europeu. Na verdade, a gente vai rever um pouco do que a gente já viu em outras aulas, mas a gente vai tratar especificamente do aspecto comercial e econômico da Europa, lá por volta do século XV e XVI. Então, vem comigo. Acompanhe aqui a nossa aula de hoje sobre o domínio comercial marítimo europeu. Está preparado? Já pegou seu caderno para anotar? Os alunos que anotam sempre aprendem mais porque fixam bastante o conhecimento. Então vamos lá. Está aí o nosso assunto, o domínio comercial marítimo europeu. E também está aí destacado mercantilismo, porque de certa forma, nós vamos falar sobre esse sistema econômico que prevaleceu na Europa durante esse período, ok? Vamos ver aqui qual é a nossa habilidade da aula de hoje. Na verdade, são duas habilidades. A primeira é F07HI26, que diz o seguinte: compreender o mercantilismo como um conjunto de ideias e práticas econômicas europeias para o fortalecimento do Estado absolutista na modernidade. Ou seja, nós vamos, na verdade, nessa aula a gente vai focar bastante nessa habilidade HI26. E a habilidade EF07HI27, que diz o seguinte: identificar e caracterizar as ações estratégicas e a política mercantilista dos europeus que deram origem à conquista do mundo atlântico. Olha só, antes da gente começar essa aula, é importante a gente destacar o seguinte, ó, essa habilidade HI27, ela acaba nos remetendo a algumas aulas anteriores que a gente falou sobre as grandes navegações, tá certo? Nós falamos sobre o renascimento cultural. Isso, de certa forma, teve impacto nesse processo econômico que a gente vai estudar aqui. Por esse motivo, eu trouxe na parte inicial da aula alguns aspectos que a gente trabalhou nas outras aulas para a gente rever e você entender de uma forma mais clara todo esse processo de domínio comercial dos europeus. No mundo, digamos assim, naquela época, o mundo era a América, que estava sendo descoberta, a África, uma parte da Ásia e a Europa. Então, vamos lá. Vamos retomar, falar um pouco sobre formação das monarquias nacionais na Europa e expansão marítima. Vem comigo aqui, ó. Tá atento? Então continua ligado até o final dessa aula. Vamos lá. Sobre a formação das monarquias nacionais na Europa, a gente vai relembrar um pouco, porque a gente teve uma aula específica sobre esse tema. Mas vamos lá, ó. Vamos destacar para vocês quais foram os fatores que marcaram esse processo de centralização política em toda a Europa. É preciso você relembrar que as monarquias elas foram se fortalecendo a partir desse processo de centralização do poder nas mãos de quem?
Do rei, exatamente. O rei passou a centralizar cada vez mais os poderes na sua mão, e aí isso fortaleceu as monarquias nacionais europeias. Na verdade, tudo isso que a gente está falando é um processo que vai se misturando uma coisa na outra. Mercantilismo, renascimento, grandes navegações, mas o foco da nossa aula é a parte econômica. Então vamos lá. Os fatores que marcaram essa centralização política. A organização de tropas militares permanentes, ou seja, eu sempre enfatizei bastante isso nas aulas anteriores. Para o rei ter força, ele precisava ter um exército, principalmente um exército treinado e preparado para a guerra. E isso, os reis da Europa, naquela época, eles começaram a fazer esse trabalho de organização das tropas militares, tanto para defender o seu território, ou às vezes para atacar os territórios inimigos. Os serviços do governo começaram a se organizar, a parte burocrática, né? Porque à medida que o governo, a monarquia ia se estabelecendo, ela precisava cada vez mais de trabalhadores especializados, por exemplo, pessoas para fazer registros econômicos, registros de informações da população, ou seja, a parte de organização burocrática do governo. E, claro, para manter tudo isso, para pagar os soldados, para pagar os servidores, era preciso de impostos. E outra coisa importante que são as leis, porque as leis, digamos assim, facilitavam o processo de organização da própria monarquia. Não adiantava, por exemplo, você governar só com a palavra. Era preciso que essas informações ficassem escritas, e aí isso se tornavam leis. E as leis, claro, as leis elas servem exatamente para regulamentar, ou digamos assim, para criar regras, para ficar mais fácil para você entender, regras para a sociedade, regras para a economia, regras para organizar as sociedades naquela época. E também hoje em dia, a nossa sociedade atual, em que você vive, ela também é organizada a partir de leis. Como eu falei para vocês, fronteiras definidas. O que definia um estado, um território? As suas fronteiras bem definidas, bem demarcadas. Se você pegar um mapa, como exemplo, pegar um mapa do Brasil, e aí você vai olhar lá os estados, aí você tem todo aquele desenho que define o contorno do estado, aquela parte onde termina, aquela linha imaginária, que pode ser um rio, pode ser somente uma marcação. Geralmente utiliza-se muitos rios para demarcar os territórios, as fronteiras. Isso é digamos assim, uma fronteira. Aí no caso do exemplo que eu dei para vocês, do mapa a gente tem as fronteiras, os limites dos estados, mas também nós temos as fronteiras, na verdade, as fronteiras entre países. Se você pegar um mapa da América do Sul, por exemplo, aí você vai procurar lá, ó, a fronteira entre Brasil e Venezuela, Brasil e Argentina, enfim. E criação de uma moeda única. Esse foi um fator também muito importante para fortalecer os governos, as monarquias nacionais. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um exército, pessoas trabalhando, temos leis, temos impostos, a gente precisava, dentro desse nosso território, imagina que essa sala de aula aqui é um território, uma monarquia, então eu tinha que estabelecer uma única moeda, um único dinheiro que circulasse dentro desse território. Por quê? Porque não sei se vocês lembram, eu falei sobre isso, e isso é um assunto muito legal do 7º ano. Antes desse estabelecimento das moedas únicas, as pessoas faziam comércio com vários tipos de dinheiros. Às vezes nem usavam dinheiro, apenas faziam trocas. E com uma única moeda era muito mais fácil regular os preços. Por exemplo, se eu quisesse dar um valor para esse passador de slide, eu poderia dar um valor, digamos, de R$80. Então, em qualquer lugar do nosso território, né, todo mundo ia saber que esse equipamento aqui vale R$80. Se nós tivéssemos várias outras moedas, aí esse equipamento talvez tivesse valores diferentes, dependendo do dinheiro que está sendo utilizado. Não sei se fui claro no exemplo, mas apresentei para vocês aqui os fatores que definiram e fortaleceram a centralização do poder nas mãos dos reis. E aí, só para a gente relembrar, nessa época, a sociedade também
teve seu papel nesse processo de fortalecimento dos reis. A partir de quê? Porque a nobreza buscava no rei, na figura do rei, a nobreza buscava manter os seus privilégios. Os camponeses, os trabalhadores, que a gente falou bastante nas últimas aulas, eles buscavam a proteção do rei, certo? E os burgueses, que eram os comerciantes, eles buscavam o apoio do rei para os seus negócios, para manter os seus negócios funcionando, certo? Todo esse processo que eu falei, os fatores e esse processo social influenciaram no fortalecimento do poder dos reis. E aí a gente vai retomar um pouquinho sobre a expansão marítima. Vamos lá? Vocês lembram? A expansão marítima tem muito a ver com essa relação comercial, por quê? Porque, principalmente por causa das viagens, né? Das grandes navegações que descobriram territórios como a América, né? Mas essas navegações, elas tinham um objetivo principal, que era fazer o quê? O comércio de especiarias e o transporte de mercadorias através dos mares e oceanos, certo? Então, as navegações, elas tiveram um impacto muito grande no processo comercial da Europa. E aí a gente vai só retomar aqui alguns aspectos dessa navegação. Vamos ver se a gente se lembra e você refresca aí a sua memória aí do outro lado, sentadinho na sua cadeira. Então vamos lá. Por que eles viajavam? Eu falei que principalmente por causa do comércio de especiarias. Aí vamos relembrar aqui, em uma aula bem anterior, eu tratei sobre esse assunto e estou trazendo novamente essa imagem para vocês. Alguns exemplos de especiarias, tipo a canela, açafrão, cominho, pimenta, mostarda, gengibre, essas coisas que eu falei para vocês que hoje em dia são muito comuns na cozinha dos brasileiros, na cozinha da sua casa, né? Mas que naquela época, na Europa medieval, na transição da Europa medieval para a Idade Moderna, essas coisas aqui, esses produtos, eles eram muito valiosos, porque lá na Europa eles não tinham esses produtos e eles precisavam buscar bem longe, principalmente na Ásia, na Índia, na região bem a leste, tá certo? E para fazer para fazer a compra e o transporte desses produtos até a Europa, gastava-se muito, porque as viagens ou poderiam ser de navio, como a gente vai ver daqui a pouquinho no mapa, ou poderiam ser através por terra, né? Por uma rota terrestre. Mas os custos para organizar uma viagem dessa eram muito altos, porque às vezes precisava contratar soldados para proteger, né, as mercadorias, para proteger também a vida dos comerciantes, e aí tinha que organizar as caravanas, comprar os cavalos, as carroças, isso que eu estou falando na parte das rotas terrestres. E além disso, ainda tinha as viagens marítimas que eram mais caras ainda, por quê? Porque tinha que, às vezes, contratar os navios, contratar os marinheiros, tudo isso tinha custos. E aí, quando um produto como a canela, por exemplo, eles iam lá na Ásia, aí traziam de volta. Quando chegava para vender na Europa, eles vendiam por preços absurdos, tá certo? Por quê? Porque todo o trabalho para ir lá buscar e trazer para a Europa aumentava bastante o preço desses produtos. E aí, como eu falei para vocês, nós temos aqui um mapa apenas para ilustrar, né, as rotas comerciais espalhadas aqui pela Europa, a Ásia, e tem aqui a parte de azul que você está vendo, marcado de azul, nas áreas onde está representado os oceanos, a gente tem alguns exemplos de algumas rotas marítimas, certo? E aí as rotas marítimas e terrestres era por onde faziam-se todo esse comércio de mercadorias, de especiarias, e não só de especiarias, mas também nesses locais, principalmente nas rotas terrestres, a gente tinha pontos que depois acabaram se transformando em cidades, principalmente por causa do comércio, tá certo? Tem uma outra imagem aqui que eu trouxe para vocês, que é a rota da seda. A seda, pessoal, também era um produto muito raro, porque era um tecido muito macio e sedoso, e as mulheres, principalmente, gostavam muito da seda. E a seda chinesa, que era um produto que inicialmente só os chineses dominavam a técnica de produção desse tecido, né?
ele se tornava caríssimo, tá certo? Então, tinha umas rotas específicas para irem até a China buscar a seda, ou por terra, ou pelo oceano, né? Por mar, por água, navegando, certo? E aí um detalhe importante para a gente relembrar, ó, que nesse processo das navegações, eu falei um pouco sobre a questão terrestre também, né? Mas o foco era aqui as navegações. Nesse processo das navegações, a gente teve, por exemplo, o desenvolvimento e a melhoria das caravelas, elas impulsionaram cada vez mais as navegações. E aqui nessa ilustração a gente tem também, ó, não sei se está bem nítido, mas a gente tem aqui uma representação de um mapa, que também é um outro instrumento de navegação que influenciou bastante e ajudou bastante para que esses navegantes chegassem até os seus objetivos. E aí eu trouxe para vocês também, para a gente relembrar, ó, aqui são instrumentos de navegação, aqui os textos estão em espanhol, mas tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui no cantinho aqui abaixo nós temos a bússola, que é muito comum hoje em dia, acho que praticamente todo mundo conhece e entende como é que funciona uma bússola. A bússola era muito importante naquela época para os navegantes, né, que faziam o comércio. Um detalhe importante, o comércio de mercadorias e também, a gente vai ver isso mais para frente, o comércio de escravos, principalmente escravos que eram trazidos lá da África para a América e para outras regiões do mundo. E um detalhe, um outro instrumento bem interessante e que fazia muita diferença era os relógios de areia, porque você consegue imaginar e me dar essa resposta? Seria muito bom se eu pudesse estar aí dando essa aula com vocês, mas para ouvir as suas respostas. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês sabem me dizer por que um relógio de areia ou um relógio de sol, por exemplo, seria muito útil numa navegação. Você consegue me dizer por quê? Será que eu ouvi a resposta? Claro, para medir a passagem do tempo, tá certo? Calcular a passagem do tempo para os navegantes era muito importante. Por quê? Porque em alto mar, às vezes, as pessoas perdiam a noção do tempo. Começava um dia após outro, se não contasse os dias, eles acabavam perdendo essa noção de quanto tempo eles estavam no mar, e aí poderiam, por exemplo, perder o controle dos mantimentos, da água e dos alimentos que seria necessário para eles se manterem durante a viagem. Por isso, todos esses instrumentos, mas eu destaquei aqui a questão do tempo. Medir o tempo era muito importante nesse processo das navegações. E aí sim, agora a gente vai entrar aqui no nosso assunto, que é o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Que marcou a economia da Europa nessa época? Era um sistema econômico adotado por boa parte das monarquias europeias entre os séculos XV e XVIII. E o seu objetivo principal era fazer com que o Estado, quando eu falo Estado, vamos pensar assim para ficar mais fácil para vocês, o Estado, o rei, o governante, né? As pessoas que controlavam aquele território, fazer com que o Estado controlasse a economia, fortalecendo as atividades comerciais e mercantis, tá certo? O mercantilismo, ele tinha algumas características que marcaram esse sistema econômico, que a gente vai ver de uma por uma. O metalismo, a balança comercial favorável, protecionismo, exclusivo colonial e intervenção estatal. Então, a gente vai analisar aqui as características de cada um deles. Vamos lá? O metalismo, o que pregava o metalismo? Dizia o seguinte, para um Estado ser forte economicamente, toda a riqueza de um Estado era medida pela quantidade de metais preciosos que ela tinha em seus cofres guardado, principalmente ouro e prata, ok? A balança comercial favorável, de uma forma simples, a gente pode entender assim, ó, o Estado deveria exportar, ou seja, vender mais do que importar. Isso é muito comum hoje em dia, tá certo? Os países trabalham muito essa ideia de balança comercial favorável. O protecionismo, que é também uma medida muito comum nos dias atuais, que os governos incentivavam naquela época, né, a produção interna de produtos e dificultavam a entrada dos produtos que vinham de outros territórios, de outros países, tá certo?
o protecionismo está muito ligado aqui com a balança comercial favorável, ou seja, eu tinha que vender os meus produtos e dificultar a venda ou a entrada de produtos de outros países. Por quê? Porque aí com isso eu aumentava os meus lucros, os lucros no meu território, no meu país, no meu estado. E aí a gente tem também, ó, o exclusivo colonial. O que significa isso? Aí aqui a gente tem muita coisa que a gente trabalhou nas aulas anteriores, você já deve estar cansado, mas isso é muito bom porque a gente acaba aprendendo e fixando bem o conhecimento. Ó. Eu falei bastante sobre o sistema colonial, não foi? Então, nesse sistema colonial, a gente tinha uma relação entre a metrópole, que era geralmente os países da Europa, que tinham conquistado terras na América, na África ou na Ásia, e tínhamos as colônias, que eram aqueles territórios que eram controlados pela metrópole. E aí o que dizia o exclusivo colonial? Que as colônias, né, as colônias eram os países, desculpa, eu botei países, mas os territórios dominados deveriam comprar e vender somente para a metrópole. Aí eu coloquei também a Europa, certo? Destaquei aqui a Europa. Ou seja, as colônias, elas produziam seus produtos lá no seu território, mas elas só podiam vender esses produtos para a metrópole ou comprar produtos da metrópole. Isso era uma regra que não era muito bem seguida, mas, assim, digamos assim, para efeitos do sistema econômico mercantilista, isso valia como uma regra que deveria ser seguida. Às vezes nem sempre era seguida à risca, mas era uma das características do mercantilismo. Aí temos o exemplo, para você lembrar, ó, que a gente falou bastante sobre o Brasil, Portugal, para a gente entender essa relação. Portugal, no século, a partir do século XVI até o século XVIII, Portugal foi a metrópole que controlava o território do Brasil, que era uma colônia. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Eu me detive mais nessa parte do exclusivo colonial, porque essa é uma característica que a gente trabalhou bastante nas aulas sobre a colonização. E a intervenção estatal, que dizia o quê? Ó, os governos de cada estado agiam em vários setores da economia, por exemplo, na produção dos manufaturados, no controle dos preços, no aumento ou definição de taxas e impostos. Ou seja, o rei, o governante, junto com os seus servidores do governo, eles interferiam no comércio, tentando fazer com que esse comércio sempre se mantivesse de forma positiva, mantendo sua balança comercial favorável, diminuindo as importações, tá certo? Para isso, eles tinham que mexer mesmo no comércio, tipo, vamos controlar o aumento do preço de um produto X. Esse produto aqui, durante um determinado tempo, a gente vai manter o preço dele sempre com esse valor, para as pessoas poderem comprar mais, etc. E aumentar a entrada de moedas, de dinheiro, certo? Isso, todas essas características do mercantilismo, de certa forma, elas influenciaram o mundo moderno, né? O mundo que a gente vive. Por quê? Porque algumas relações de comércio hoje em dia têm alguns traços dessas características que a gente está apresentando para vocês, tá ok? Então, outro detalhe, apesar dessa riqueza toda, você pode estar pensando assim, mas tinha muita riqueza naquela época? Tinha riqueza, tinha ouro, muito ouro foi trazido da América, mas nem toda a população da Europa naquela época vivia bem e eles enfrentavam problemas como fome e êxodo rural, que era sair do campo para viver nas cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. Bem parecido com o que a gente vive hoje em dia, em alguns países e alguns estados, por exemplo, do nosso país, do Brasil. No mercantilismo, o comércio se tornou uma das principais fontes de riqueza e o lucro concentrava-se nas mãos de quem? Dos comerciantes, as pessoas que compravam e vendiam mercadorias. O mercantilismo era um sistema econômico, como eu disse, que se pautava na questão do acúmulo de riquezas, principalmente ouro e prata e metais preciosos. E quem se favorecia muito com essa relação eram os comerciantes, certo? Então, vamos fixar aqui rapidinho, vamos fazer aqui uma atividade bem simples a gente vai fixar
as características do mercantilismo, certo? As principais características do mercantilismo, eu quero saber se você lembra de tudo que eu falei até agora. Vamos lá? Acompanha aqui, ó. Em relação a essa característica aqui, ó, os governos incentivavam a produção interna de produtos e dificultavam a entrada de produtos feitos em outros países, através de quê? Dos impostos. Essa característica aqui do mercantilismo, ela está relacionada a qual desses títulos aqui? Qual dessas características tem a ver com o que foi apresentado aqui? Pensa aí, rapidinho. Já sabe? Não? Então vamos lá. Protecionismo. Protecionismo dizia que nós tínhamos que produzir nossos produtos e vender e dificultar a entrada dos produtos de outros países, tá certo? Lembra disso. Essa outra característica aqui, ó. O Estado deveria exportar mais, vender mais do que importar, do que comprar de outros países. Que característica do mercantilismo é essa? Você já sabe? Como a atividade é muito simples, eu vou dar só alguns segundinhos para você pensar, certo? Quem é que arrisca aí? Fala aí para mim. Ah, estou ouvindo. Vamos ver qual é a resposta certa? Eu acho que todo mundo está sabendo. Vamos lá? Balança comercial favorável, isso mesmo. Ou seja, o país deveria exportar mais, né, vender mais do que comprar, do que importar produtos de fora. A outra característica do mercantilismo, as colônias, países dominados, deveriam comprar e vender somente para a metrópole da Europa. Falei bastante sobre essa característica. Quero ver se você lembra aí, tá certo? Qual é o nome dessa característica lá que está descrita. Pensa aí. Lembra aí a dica, ó. Quem eram os países, como eram chamados os países naquela relação dos países dominados? Tinha os países que dominaram territórios e os países que eram dominados. Lembra aí nessa relação quem é? Como era o nome? Já sabe? Com essa dica aqui eu tenho certeza que você vai acertar. Eu vou mostrar a resposta para vocês então. Era exclusivo colonial, ou seja, os países dominados eram as colônias, eles deveriam comercializar, comprar e vender somente com a sua metrópole. E a nossa última atividadezinha aqui, para a gente fixar esse conteúdo, é aquela característica lá que diz o seguinte: a riqueza de um estado era medida pela quantidade de metais preciosos, ouro e prata. Essa eu deixei para o final porque é a mais fácil, tá certo? Tenho certeza que ninguém vai errar essa última alternativa aqui que eu coloquei para vocês. Pensa aí, vou dar 10 segundinhos aí para você pensar e me dar essa resposta. Pronto, estamos de volta. Já sabe? Já vai me dizer qual é a resposta certa, não é? Essa eu tenho certeza que você não vai errar, que é o metalismo. O metalismo, né, era uma característica do mercantilismo que tinha como finalidade fazer com que o Estado ou o governo acumulasse riquezas, principalmente, como eu disse, metais preciosos, ouro ou prata, ok? Lembrou aí de todas as características? Ótimo. Então, eu tenho certeza que depois dessa aula bem rápida, o nosso tempo não é tão grande como a gente gostaria, mas a gente traz para vocês as informações mais essenciais do conteúdo, tá certo? Então, galerinha, é isso. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula. A gente trabalhou o domínio comercial e marítimo europeu, isso. E durante essa aula a gente aproveitou bastante para enfatizar os aspectos
econômicos com foco no mercantilismo, como eu acabei de mostrar para vocês, as características do mercantilismo e a relação desse sistema econômico com alguns outros fatos e acontecimentos, como a formação das monarquias nacionais e as grandes navegações que impulsionaram todo esse processo. Por exemplo, só para recapitular aqui rapidinho, durante as grandes navegações que foi descoberta a América, com a descoberta da América, os europeus exploraram bastante as colônias, principalmente na extração de ouro, de metais preciosos, tá certo? Lembrem disso. Então, galera, eu tenho certeza que você que ficou até o final assistindo aqui a sua aula com o professor Júnior, certo? Tá ligado, tá atento, tá focado e vai continuar fazendo as suas atividades da sua escola, tá certo? E sempre ligadinho aqui com a gente no canal, assistindo essas aulas, a minha aula de história, a aula de matemática, a aula de ciências, enfim, todas as aulas que são apresentadas nessa programação, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que você aí do outro lado permaneça ligado, focado e estudando, isso é o mais importante, tá certo? Então, meus amigos, um grande abraço e até a próxima aula.